Praça. Canais de distribuição, transportes, armazenagem, logística, centro de distribuição, franchising. Esse é o quarto e último P dos nossos 4 Ps. Distribuição. O sistema de distribuição em marketing proporciona utilidade de lugar e de tempo, ou seja, o produto está no lugar certo, no tempo certo. O canal de distribuição é o caminho que as mercadorias seguem desde o produtor até o consumidor. E a movimentação física são as atividades relativas à movimentação eficiente de produtos do final da linha de produção até o consumidor final. Aqui algumas vantagens dos canais de distribuição, que é a otimização do esforço do fabricante, redução de custos, intermediários especializados, várias empresas desempenhando papéis diferentes com o mesmo objetivo. Principais funções do intermediário, tá? É venda, que é promover a venda, compras, que é variedade de produtos, a seleção, que é o sortimento de produtos, o financiamento, que é oferecer crédito, armazenamento, que é estocar os produtos, distribuição, dividir as quantidades, controle de qualidade, avaliar os produtos, transportes, é a movimentação física, informativo de marketing, que é informar os fabricantes, e ricos, absorver os riscos. Aqui fala dos 5 tipos de canais de distribuição. O canal A, que é direto do fabricante para o consumidor final. O B, que é o fabricante, que vende para o varejista, e do varejista vende para o consumidor. O C, que é do fabricante para o atacadista, para o varejista, para o consumidor. O D, que é o fabricante, para um agente, para o varejista e para o consumidor. E o E, que é, na minha opinião, o pior de todos, que é o fabricante, agente, atacadista, varejista e consumidor. Esse E, quando chega lá no final, para o consumidor final, o valor do produto fica muito alto, porque cada um ganha um pouquinho em cima do valor do produto. Aqui fala de alguns tipos de varejistas, tá? Tem os independentes, que são estabelecimento único de pequenas proporções, por exemplo, um mini mercado. Em cadeia, que tem mais de um estabelecimento de venda. Um exemplo é a H-Pharma. Lojas de departamentos são lojas com diversos tipos de produtos divididos por segmentos, por exemplo, Renner, C&A. Tem também lojas de descontos, que vende produtos com preços reduzidos sem preocupação com o espaço e layout da loja. Por exemplo, aqueles Bazar Sul, a gente vê bastante por aí. Supermercados é autosserviço, reduzindo o número de pessoas envolvidas no atendimento. Um exemplo é o Zafari, o Big, o Carrefour. Shopping centers, que é local com inúmeras lojas em ambiente fechado com administração centralizada e determinação planejada de lojas, por exemplo, o Iguatemi. E a venda de porta em porta, que oferece produto para clientes potenciais. Um exemplo é a Avon. Se a gente olhar aí hoje em dia, né? A Natura, que vendia assim, hoje em dia tem loja. A Natura tem loja, o Boticário sempre teve loja, agora tem revista também. E o Avon é o único que é só de revista. Não existe a loja da Avon para a gente comprar, por exemplo. Os atacadistas, eles caracterizam-se por não vender produtos ao consumidor final. Compram grandes quantidades do fabricante e revendem pequenos lotes. Podem trabalhar por comissionamento, ganhando por negociação fechada, sem, entretanto, terem nenhum compromisso a longo prazo. Podem trabalhar como agentes de negociação, como representantes da empresa fabricante. Aqui fala um pouquinho dos tipos de sistemas de distribuição que tem, tá? Tem o vertical, que são cadeias administrativas de intermediários, podem ser de 3 tipos essa vertical. Tem o sistema cooperativo, que é uma empresa adquire outra do canal. Tem o sistema administrado, que existe força política ou prestígio de marca. E tem também sistema contratual, que é um contrato operacional entre os membros do canal. E depois, o outro sistema que tem é o horizontal, que ocorre quando uma empresa adquire outra concorrente. Também pode ocorrer fusões. Aqui deu exemplo da joint venture, contratos, alianças, consórcios, etc. Aqui fala por que é importante a escolha do canal de distribuição. Para a escolha do canal, primeiramente deve-se avaliar o potencial de vendas do segmento, avaliar o tipo de produto a ser trabalhado para poder avaliar a forma de distribuição,
Avaliar o mercado e o meio ambiente, visto que em virtude de sermos um país de dimensões continentais, temos muitas variações de clima e tempo. Avaliar a concorrência e suas formas de distribuição para traçar estratégias de distribuição adequadas. Avaliar os recursos financeiros da empresa para verificar o potencial de investimentos em distribuição. Isso é muito importante. Por exemplo, eu tenho uma loja, tá? Eu vendo chinelos, por exemplo. Será que vale a pena eu distribuir o meu produto lá em Fortaleza, por exemplo? Olha o que eu vou gastar com transporte para o meu chinelo e até Fortaleza. Será que vai compensar a quantidade que eu vou conseguir vender lá em Fortaleza? Será que vai gerar lucro? Daqui a pouco não gera lucro. Daqui a pouco é mais interessante eu vender só que próximo do que vender para muito longe. Então, tudo isso é de se pensar se vale ou não vale a pena distribuir em locais mais longe, devido ao custo com transporte. Devido ao tempo que chega também, se é um produto perecível, pode chegar estragado ou passado da validade. É interessante o administrador pensar nessas coisas. Aqui tem os tipos de distribuição. Tem a intensiva, que é quando a empresa deseja dar ampla cobertura ao mercado de atuação, objetivando atingir o maior número de pessoas. Tem a seletiva, que existe uma seleção de intermediários, que não há o desejo de que todos os interessados distribuam o produto, mas que somente alguns o façam. E tem também a exclusiva, que é distribuidores selecionados para atenderem determinadas regiões ou com determinados produtos ou linhas, conforme o caso. Mamãe? Novas formas de distribuição. Com o advento da internet, a distribuição direta começa a ganhar força e é crescente nos últimos anos. Nesse caso, não é necessário que a empresa tenha uma estrutura física. Ela trabalha online, vendendo vários tipos de produtos e serviços. Permite ao cliente fazer todo o processo de compra via internet sem participação de nenhum agente ou pessoa como intermediário. Isso é bem interessante. Então, por hoje era só.